Em campos vetoriais cuja integral de linha em qualquer contorno fechado dê igual a zero, que é o nosso caso aqui, a matemática fornece muitas ferramentas e a gente vai pegar algumas delas para a gente poder tratar matematicamente os fenômenos elétricos. Bom, a gente não vai ver toda a matemática, e sim uma afirmação e dois teoremas. Essa afirmação possibilita que a gente faça o cálculo da integral de linha entre dois pontos de uma forma bem simples. E depois a gente tem um teorema que é interessante, pois ele vai abrir a possibilidade de descrever a vizinhança de algo eletricamente carregado. Ao invés de usar uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico, a gente usar uma grandeza escalar. E essa grandeza escalar é matematicamente chamada de função potencial. E com mais um teorema para encerrar, a gente vai conseguir a fórmula do potencial elétrico. E também ver qual a relação matemática entre esse potencial elétrico e o campo elétrico. A gente vai ver cada uma delas separadamente. A afirmação é a seguinte: se a integral de linha do vetor num contorno fechado ele é igual a zero, isso é o mesmo que dizer que a integral entre dois pontos independe da trajetória da integração. Para a gente ver isso, vamos pegar esse contorno fechado aqui, que está no sentido anti-horário. É um contorno qualquer, totalmente arbitrário, e a integral nesse contorno vai ser zero. Agora vamos pegar dois pontos ao longo desse contorno, o ponto A e o ponto B, e a gente vai fazer uma integração então, saindo de A e chegando no ponto B. A integral de linha desse trecho vai dar um valor, vamos supor que seja 8 volts. Agora saio de B e vou até A. Agora eu vou ter menos 8 volts. Menos 8 volts, pois a volta completa deve ser zero. Como eu tenho 8 volts na primeira parte, eu tenho que ter menos 8 aqui para que isso aconteça. Se eu pegar um outro ponto, um C aqui, os valores vão mudar. Então, da ida de A para C, a integral vai dar um outro valor, digamos que seja 12 volts. Então, no caminho de volta de C para A, a gente vai ter menos 12 volts. E dessa forma, a integral no contorno fechado é igual a zero. Portanto, a integral de linha do campo elétrico num caminho que vai de A para B é igual a menos a integral vindo de B para A. E isso acontece para qualquer curva de integração entre esses pontos. E se a gente voltar pelo mesmo caminho? Vamos usar aqui o desenho anterior, onde eu tenho o percurso fechado de A para B e depois de B para A. Se a gente inverter o sentido da integração nesse segundo trecho, o que acontece é que a gente muda o sinal. O menos 8 volts não vale mais e vai ser mais 8 volts. Então a gente pode ver que, independente da curva de integração ou do percurso da integração que a gente faça entre A e B, o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente vai ter sempre um valor numérico, digamos um C1 sendo uma constante. Portanto, a gente pode dizer que o valor da integral de linha entre dois pontos independe da curva de integração. Ou, de outra forma, independe do percurso que se faça entre esses dois pontos. Essa afirmação é importante, vamos só relembrar. Então, numa região com campo elétrico gerado por cargas, se a gente tiver dois pontos, o valor da integral de linha do campo elétrico entre esses dois pontos é o mesmo para qualquer contorno ou qualquer curva de integração que liguem esses dois pontos. Portanto, quando a gente fala que a integral de linha do contorno fechado do campo elétrico é igual a zero, isso é a mesma coisa que falar que a integral independe da curva ou do contorno da integração. Essas duas afirmações são equivalentes. E um campo elétrico cuja integral no contorno fechado dá zero, ele é chamado de campo conservativo. Quer dizer, a integral do contorno fechado é igual a zero ou que independe do percurso da integração. A gente vai precisar calcular bastante a integral entre dois pontos, em regiões onde você tem um campo conservativo. E como ela independe do percurso, então a gente vai poder fazer com percurso simples, geralmente trajetórias compostas de retas e arcos. Vamos calcular a integral de linha entre dois pontos do campo elétrico da carga pontual. Os pontos da integração A e B encontram-se sobre a mesma linha de campo. Vamos usar um percurso reto. Resolvendo aqui separado, tenho a carga pontual na origem e dois pontos ao longo da reta radial R e RI, RF. RI maior que RF. O percurso ao longo de uma reta C, saindo de RI para RF. E vamos calcular esta integral. O dl é um infinitesimal do percurso.
E o campo elétrico é esse, o da carga pontual. Vamos desenhar de novo aqui. Considerando um ponto do percurso, esta fica uma distância r da carga. Vamos reescrever a equação em termos do percurso L, que inicia em RI. Nesse novo eixo, o ponto se localiza a uma distância L da origem. E o percurso vai de L igual a zero até L igual a RI menos RF. Temos que R é igual a RI menos L e o vetor dl um vetor radial, aqui orientado no sentido contrário ao vetor unitário E de R. O produto escalar vai dar isso. Portanto, basta resolver essa integral com L variando de 0 a RI menos RF. Fazendo a integração, substituindo 3 em 2, a gente obtém isso, reescrevendo o resultado. Portanto, o resultado da integral é uma diferença entre kq sobre RI com kq sobre RF. A gente vai usar essa equação para encontrar a fórmula do potencial elétrico. E para fazer isso, agora um teorema da matemática que diz que se o campo vetorial for conservativo, é possível escrever esse vetor como o gradiente de uma função escalar, sendo que essa função escalar é chamada de função potencial. O campo eletrostático ele é conservativo, então a gente pode escrever o vetor E usando o gradiente de uma função escalar. Vamos usar o φ aqui para anotar essa função escalar e chamar simplesmente de potencial. Agora resta saber qual é a fórmula, qual é a equação desse potencial. E para descobrir isso, a gente tem mais um teorema. Esse é o teorema do gradiente, também chamado como teorema fundamental do cálculo. Ela diz que caso o vetor possa ser escrito como gradiente de uma função escalar, então a integral de linha do vetor indo de um ponto a outro é simplesmente o valor da função escalar no ponto final menos o valor no ponto inicial. Veja que isso simplifica bastante o cálculo da integral. Você não precisa mais parametrizar e fazer todos aqueles cálculos ao longo de percursos para calcular a integral de linha. E quando nós calculamos a integral de linha do campo da carga pontual, a gente fez essa parametrização e o resultado foi esse aqui. Inspirado nesse kq sobre RI e kq sobre RF, veja que se eu definir o potencial como kq sobre R, sendo R a coordenada radial, eu vou ter que para R igual a RI, a gente tem o primeiro termo da solução. E para R igual a RF, o segundo termo. Assim, nossa integral de linha vira menos o potencial no ponto final subtraído do potencial no ponto inicial. Então, exceto por esse sinal menos aqui fora do colchetes, a gente tem a mesma estrutura da equação que está ali no teorema. Então, comparando as duas, a gente obtém que o vetor E é igual a menos o gradiente do potencial. Dessa forma, nós descobrimos uma equação para o potencial e uma relação matemática desse potencial com o campo elétrico. Vamos resumir tudo que nós vimos até agora. Primeiro, nós descobrimos uma fórmula para o potencial, que no caso aqui vai ser potencial elétrico, de uma carga pontual que colocado na origem, que fica sendo kq sobre R. E também nós obtivemos a equação da diferença de potencial, ou da DDP. Estava escrito dessa forma. Daqui para frente vamos escrever de uma forma mais compacta, desse jeito. E finalmente, uma relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Vetor E igual a menos o gradiente do potencial. A gente vai ver cada uma delas separadamente. Daqui para frente a gente vai poder ver um pouco mais a parte prática.